Oi, oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos à nossa quinta live do aquecimento para o minicurso do zero ao rótulo completo que acontece entre os dias 17 e 23 de maio. Minicurso este que será 100% online, 100% gratuito, então basta querer participar. Deixa eu abrir aqui um negócio para fazer menos eco. Só um minuto. Acho que assim o áudio fica melhor. Pronto, vamos lá, gente. Boa noite todo mundo que está aqui ao vivo comigo. Lembrando que essas lives do aquecimento ficam disponíveis aqui no IGTV, não aparece no feed, tá, gente? Mas tá no IGTV por 24 horas, então quem não conseguir assistir ela inteira, ou por acaso se você perdeu, ela está no IGTV por 24 horas. E hoje, gente, para finalizar essa primeira semana de aquecimento, vamos falar sobre alguns pontos da nova rotulagem nutricional, tá? Não tem como falar sobre as duas legislações inteiras, são legislações bem extensas, são legislações que têm bastante detalhe, mas vamos falar sobre alguns pontos importantes. Se vocês tiverem dúvida do que eu estiver falando aqui, podem mandar aqui, tá? Nesse balãozinho que tem um pontinho de interrogação dentro, porque fica mais fácil de eu encontrar as dúvidas. Se vocês mandarem no chat, pode ser que eu não veja, tá bom? Então, bora lá! A primeira coisa que eu queria falar sobre as novas legislações de rotulagem nutricional é justamente a importância da gente sempre falar que são novas legislações de rotulagem nutricional. Então, a RDC 429 e a Instrução Normativa número 75, ambas de 2020, são legislações que tratam somente sobre informação nutricional. Então, elas não alteram absolutamente nenhuma outra parte da rotulagem como um todo. Então, não vai mexer nas informações obrigatórias, não vai mexer em denominação de venda, em peso líquido, em declaração de alergênicos, em nada. É simplesmente rotulagem nutricional. Por isso, eu acho tão importante que a gente sempre fale novas legislações de rotulagem nutricional, novas informações de rotulagem nutricional. Sempre enfatizar que é rotulagem nutricional, porque ficar chamando de novas legislações de rotulagem confunde muitos profissionais que acabam pensando que toda a rotulagem de alimentos está mudando. Então, a gente tem sim várias mudanças significativas acontecendo na rotulagem, porém, ela não está somente nessas duas legislações. São várias legislações que vêm vindo. Então, tem o do Nova Fórmula, tem dos alimentos integrais, tem do conteúdo líquido, né? Já falei sobre todas elas aqui um pouquinho. Então, tem várias novas legislações de rotulagem e a RDC 429 e a IN 75 especificadamente falam sobre rotulagem nutricional e a gente precisa deixar isso bem claro. Gente, não aconteceu nada aqui no meu celular. Tô vendo que a Grace falou que eu fiquei verde, a Deca falou que a tela ficou escura. Pra mim aqui tá tudo normal, que estranho. Não sei o que fazer. Vou virar a tela e voltar pra mim, ver se, sei lá, resolve alguma coisa. Mudou, gente? A Thaisa falou que tá normal, Seragro falou que tá normal, Rita falou que tá normal, Tamires normal. Já a Raquel falou que também ficou. Ah, tá. A Bru falou que se sair e voltar fica normal. Tá, então vamos seguir. Então, porque eu já fiz uma vez uma live verde. Eu não lembro o que aconteceu há muito tempo atrás. Deu pau, ficou verde. Eu não me via verde, mas todo mundo me via verde ou toda listrada, colorida. E aí, no fim, no vídeo que eu salvei, eu vi que tava verde mesmo. Mas enfim, gente, o que importa é o conteúdo. Eu tô com umas olheiras gigantes aqui, peguei um filtro
mais normalzinho hoje. Sigamos. O que importa é o que eu tô falando, gente. É isso. Rúbia falou, desculpa de te perguntar, mas quantos anos você tem? 31. Tá, bora lá. Então, outra informação importante, além de dizer que é sempre bom a gente enfatizar que são mudanças na rotulagem nutricional, é dizer que todas essas mudanças estão baseadas em 3 pilares. Então, é sempre importante a gente pensar que agora a rotulagem nutricional está baseada em 3 pilares, tá? Tabela nutricional. Eu vi a Rúbia falando muito nova e eu pensei, gente, muito nova pra quê, né? Porque não sei não, talvez pra ser avó, sim. Pra todo o resto que eu consegui pensar aqui, não me acho muito nova. Então, 3 pilares: tabela nutricional, alegações nutricionais e rotulagem nutricional frontal. A diferença agora é que hoje a gente não tem rotulagem nutricional frontal, né? Então essa é uma novidade. Hoje a gente já tem as alegações nutricionais que são conhecidas como INC, ou Informação Nutricional Complementar, que estão lá na RDC 54 de 2013 da Anvisa. E nós temos as informações nutricionais que compõem a tabela nutricional, que estão na RDC 360, 359 e também 163, tá? Então, hoje a gente tem um dos pilares que não existe e outros 2 que estão separados em 4 legislações. No futuro, né, hoje, na proposta que a gente tem, na legislação publicada que a gente tem, esses 3 pilares, essas 3 grandes grupos de informação estão reunidos nas mesmas legislações. Então, é uma RDC, né, que é a 429, que fala ali mais sobre o que vai acontecer, como que vai acontecer, dá mais explicações sobre os 3 pilares, e a IN 75, que traz todos os anexos. Então, uma diz o que é e a outra detalha, é mais ou menos isso. Então, hoje nós temos 4 legislações que vão se transformar em 2 bem completas. Até uma das informações que eu deixei aqui selecionada para falar com vocês é sobre quais legislações serão revogadas, tá? Então, lá em outubro de 2022, quando a RDC 429 e a IN 75 entrarem de fato em vigor, porque hoje elas não são legislações em vigor, tá? Quando elas entrarem em vigor, serão revogadas completamente a RDC 359, a RDC 360, a RDC 163, a RDC 48 e a RDC 54. Então, essas serão as legislações totalmente revogadas que serão substituídas pelas RDCs, pela RDC 429 e pela IN 75. Tem uma série de incisos, artigos, parágrafos, enfim, de outras legislações que também serão revogados, e uma outra série de incisos, parágrafos e artigos que serão alterados com essas novas legislações, por causa dessas novas legislações, mas revogadas mesmo só serão a RDC 359, 360, 48, 54 e 163, beleza? E aí, gente, eu separei algumas informações para falar para vocês sobre que eu acho assim mais relevante sobre esses 3 pilares. Então, começando pela tabela nutricional. A tabela nutricional que a gente tem hoje, que é disposta lá na RDC 360, ela vai deixar de existir totalmente, tá? Então, a tabela nutricional do jeito que a gente conhece hoje não vai mais existir. Para nenhum alimento, tá? Então, até uma das gente, de verdade, manda a pergunta na caixinha, porque vocês estão mandando no chat, eu me perco no que eu ia falar. Mas uma das
perguntas que eu recebi nas caixinhas desses dias, que eu acho que eu até acabei não respondendo por causa dessa live, é se o meu produto não tem obrigatoriedade de tabela nutricional. Então, é opcional. Eu posso continuar usando a tabela nutricional que eu tenho hoje? Então, eu posso não corrigir, eu posso não atualizar essa tabela, já que não é obrigatório? Não, tá, gente? Ninguém vai poder continuar com as tabelas nutricionais do jeito que a gente conhece hoje. Como eu acabei de falar, essas legislações serão revogadas, ou seja, elas vão deixar de existir, elas vão deixar de valer, né? Elas vão deixar de contar. Então, quando a gente fala de alimentos onde a informação nutricional, onde a tabela nutricional é opcional, quer dizer que ou ele não vai declarar nada, ou ele precisa seguir o disposto nas legislações. Não existe a opção de fazer a tabela nutricional do jeito que der na telha, entendeu? Do jeito que você quer, só porque no seu caso não é obrigatório. Inclusive, uma das primeiras tabelas, um dos primeiros anexos que tem aqui na IN 75 é justamente a lista, inclusive é o anexo 1, não é um dos primeiros, é o primeiro. O anexo 1 é uma lista de alimentos cuja declaração da tabela de informação nutricional é voluntária, desde que inclusive tem até a explicação aqui, ó. Desde que atendidos os requisitos estabelecidos na resolução RDC 429. Então, a gente tem aqui alimentos e embalagens que a superfície visível para rotulagem é menor ou igual a 100 centímetros quadrados, bebidas alcoólicas, especiarias, café, vinagre, fruta, hortaliça, tubérculos, carnes e pescados. Então, tem alguns alimentos aqui que estão no anexo 1 que tem a declaração da informação nutricional voluntária, ou seja, opcional. Você pode colocar ou não. Porém, a partir do momento que você escolheu colocar a informação nutricional nela, precisa seguir as informações que estão nas novas legislações. Então, vamos supor que hoje eu tenho, sei lá, uma embalagenzinha que eu comercializo castanha, tá? E castanha vai passar a ser um alimento que a informação nutricional vai ser voluntária. Só que hoje eu declaro a informação nutricional dele. Eu tenho lá a minha tabela nutricional, mesmo porque, se eu não me engano, castanha hoje não é declaração voluntária, tá? Precisa ter. Então, eu tenho lá a minha tabela nutricional das castanhas. Aí eu olho aqui no anexo 1 e falo, nossa, que legal, castanha agora tem declaração voluntária. Então, eu vou continuar com as informações, porque eu já tenho, mas eu não preciso me adequar. Eu vou seguir aqui com essa tabela nutricional que eu já tenho, não vou mexer em nada. Tá errado? A gente não pode fazer isso. Se você já tem uma castanha que já tem a informação nutricional, você tem duas opções quando a legislação mudar. Ou você vai tirar essa informação do seu rótulo, então antes você tinha uma tabela nutricional e agora você não tem mais. Agora, gente, toda vez que eu falar agora, considerem outubro de 2022, tá? Que é quando essas legislações entram em vigor. Então, ou você tira essas informações, simplesmente, porque vai passar a ser voluntário, ou se você achar que é uma informação importante, os seus consumidores já estão acostumados, né? O consumidor normalmente gosta de ver a informação nutricional dos produtos, aí você vai ter que se adequar, sim, a todas as novas regras, ok? E isso vale para todos os alimentos que têm informação nutricional como voluntária. A lista de alimentos que tem essa declaração voluntária está no anexo 1 da IN 75. Tá? Hoje, a RDC 360, ela já tem algumas... ela já tem alguns alimentos que não precisam de informação nutricional, né? É que não fica tão claro igual aqui na nova rotulagem, nas novas legislações de rotulagem nutricional.
lá fala assim, esse regulamento se aplica a isso e não se aplica aquilo. E aí, esse onde não se aplica, você não precisa pôr informação nutricional. Mas a regra é a mesma, tá? Se escolher colocar, daí precisa ser nas regras da 360. Mesma coisa que escolheu colocar, tem que seguir todas as regras de informação nutricional novas. Eu acredito que a grande maioria já tenha visto a nova carinha das tabelas nutricionais, como elas vão ficar, né? Eu esqueci de salvar uma imagem recente aqui no meu celular, então eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador mesmo, que essa vai ser a nova carinha da tabela nutricional. Tem algumas opções, tá? Aqui do ladinho tem outras opções, mas a gente precisa seguir um dos modelos dispostos aqui, né? Esse modelo agregado para quando a gente tem mais de um produto, o modelo horizontal, enfim. E aí, olhando aqui, a gente já vê algumas outras informações que hoje a gente não tem. Então, deixa eu achar um apoio aqui para não ficar mexendo a imagem para vocês. Mas então, aqui a gente já vê que a gente vai ter que colocar o número de porções que tiver ali na embalagem, tá? Então, além da porção que a gente já coloca hoje e da medida caseira, a gente também vai ter que colocar o número de porções que tiver ali na embalagem. A gente vai precisar sempre declarar... Sempre não, na verdade, tem algumas exceções. Mas, via de regra, a gente vai precisar que essa primeira coluna aqui seja sempre da quantidade por 100 gramas do produto. E a gente ganha algumas informações obrigatórias novas aqui, que são os açúcares totais e os açúcares adicionados, que também precisam estar presentes. Então, essa é a carinha da nova tabela nutricional que a gente vai precisar usar. Aqui na legislação, eu acho que para dar um destaque, eles colocaram um fundo cinza e ela toda escrita em preto. Mas, na verdade, uma das regras que vai mudar é que o fundo da tabela nutricional precisa necessariamente ser branco. Então, Aline, mas a minha embalagem é rosa. Tudo bem, você pode fazer a sua embalagem inteira rosa. O fundo da tabela nutricional vai precisar ser branco. Aline, mas a minha embalagem é preta. Tudo bem? O fundo da sua tabela nutricional vai ser branco. Não tem exceção. O fundo vai ser sempre branco e todas as linhas escritas e números sempre em preto. Isso vai ser obrigatório para todo mundo, é uma das novas regras. E aí a gente tem ali também, então, as novas informações que vão habitar a nossa tabela nutricional, que é a quantidade de porção, os açúcares totais, os açúcares adicionados e, na grande maioria dos casos, a coluna por 100 gramas, tá? Quais são as exceções ali para que a gente não vai ter a coluna de 100 gramas? Deixa eu achar aqui na 429, tá? Que tá essa informação das exceções. Deixa eu ver se eu acho rápido. A exclusão da coluna de 100 gramas ou 100 ml, né? Dependendo do caso. Para os alimentos... gente, eles não falam claramente. Eu ia ter que olhar aqui. Mas, enfim, ali no artigo 15 da 429, ele fala sobre as exceções onde não vai precisar apresentar as duas colunas, tá? Tanto a de 100 gramas quanto a de porções. Uma coisa que eu achei bem curiosa é que aqui dentro dessas exceções não está quando a porção for de 100 gramas. Então, deixa eu ver um alimento aqui que tem uma porção de 100 gramas. A tabela de porções agora vai ficar na IN 75, tá? A gente continua tendo uma tabela de porções e ela está na IN 75. É que procurar por 100 gramas você procura basicamente na legislação inteira, né? Porque ela é toda baseada nisso.
Deixa eu ver se acho aqui. Ai, Aline, que não vai estar assim também, né? Se ajuda. Ah lá, a Márcia já falou que polpa, mas polpa é porque polpa não é obrigatório ser 100 gramas, né? Eu queria ver uma que é obrigatório que seja 100 gramas, que tipo, sempre vai ser 100 gramas. Mas eu decidi procurar da pior forma possível. Ah, vocês mandaram. Tipo, tá. Então, massas frescas, o tamanho da porção é 100 gramas, né? Então, aqui, massas frescas com ou sem recheio. Eu vou precisar colocar tanto a coluna de 100 gramas quanto a coluna de porção, que é 100 gramas? Aparentemente, sim. Pelo que diz a legislação, sim. Porque essa não é uma exceção, tá? Então, essa é uma das questões que eu espero perguntas e respostas para ser respondida, porque hoje, se você me perguntasse, e aí, tem que pôr? Eu ia falar, sim, tem que pôr, porque não é uma das exceções e existem essas exceções ali na 429, tá? Então, esse é um detalhezinho pra gente ficar de olho no perguntas e respostas quando sair. Aguardo ansiosamente. E aí a gente vai ter que colocar a quantidade de porções que tem na embalagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa fresca, né, que a porção é 100 gramas, e eu vendo num pacote de 500 gramas, lá na tabela nutricional eu vou precisar declarar que tem 5 porções ali dentro daquela embalagem, né? Então, como eu mostrei ali na imagem, eu vou colocar porção, quantidade de porção 5, porção de 100 gramas, normalzinho, tá? A gente vai ter que fazer isso para tudo. Tanto essa medida de ter uma coluna de 100 gramas para todos os alimentos, quanto trazer essa informação sobre quantas porções tem na embalagem, é para facilitar o consumidor a comparar produtos, né? Porque às vezes eu vou ali olhar um pacote de massa que um tem 600 gramas e o outro tem 500. Então, ali na tabela nutricional eu já vou ver que um tem 6 porções e o outro tem 5. E a tabela de 100 gramas ajuda muito a comparar produtos que são similares, mas não tem a mesma porção. Então, um exemplo que eu sempre uso é presunto e blanquê de peru. Eles são produtos similares, né? A gente usa no fim para o mesmo objetivo, um blanquê de peru ou um presunto. Só que eles não têm porções iguais. Então, na hora do consumidor comparar esses dois produtos e olhar se tipo, qual que tem mais caloria, qual que tem mais proteína, qual que tem menos gordura, precisava ficar fazendo conta, né, regrinha de 3 ali no mercado, para conseguir igualar as porções. Então, essa coluna de 100 gramas já vai ajudar bastante nessa comparação, tá? Eu sempre falo, gente, que essas novas legislações de rotulagem nutricional, elas não são perfeitas. Mas nenhuma legislação é perfeita em lugar nenhum. Talvez se eu fosse escrever ela do jeito que eu acho que tinha que ser, vocês não iam achar perfeitas. Se, sei lá, a Nath fosse escrever, a gente não ia achar perfeita. Então, não tem legislação perfeita. Mas, regra geral, eu gosto bastante delas, tá? Eu gosto bastante das mudanças que foram feitas, não de todas, não acho perfeita, enfim. Mas, no geral, eu gosto bastante e eu acho que vai facilitar. A gente falou muito disso no futebol, inclusive, e eu sempre bato nessa tecla também, que essas medidas sozinhas, elas não vão resolver o problema, elas não vão fazer o consumidor olhar o rótulo de um dia para o outro, elas não vão acabar com as doenças causadas ou que tem um agravante por causa da má alimentação da população, então diabetes, obesidade, enfim, não vai resolver, né? Não sozinha. Mas é sim uma medida de saúde pública e tá visando sim trazer informações mais claras para o consumidor. Então, esses dois que eu acabei de citar aqui são exemplos de informações que estão tentando deixar tudo mais fácil para o consumidor.
3L Consultoria falou que coloca, acho que é nessa segunda coluna que tem 00. A porção. A primeira coluna é 100 gramas, a segunda coluna é a da porção, a terceira é a do VD, que vai ser sempre ligada à porção. A Cris falou, eu vi que depois você falou ali que eu já respondi, Cris, mas eu vou repetir, tá? Então ela perguntou, posso adicionar hoje na tabela nutricional uma coluna de 100 gramas e usar medidas, cor e fundo da RDC 429? Pode, não por ser da 429, mas porque a legislação atual que está em vigor te permite fazer isso. Então, a legislação atual não define medidas. Então, se você quiser seguir as medidas da 429, tá tudo bem. A legislação atual não define uma cor de fundo. Então, se você quiser usar um fundo branco e escrever de preto, melhor, inclusive, seu consumidor agradece. E a legislação de hoje diz que a gente pode declarar também, adicionalmente, as informações por 100 gramas. Então, assim, você não vai poder usar o modelo da tabela daqui, tá? Você vai ter que usar a tabela que a gente tem e, adicionalmente, colocar as informações de 100 gramas também. Mas pode sim, tá? Com essas ressalvas. Vai ter sim a informação nutricional no formato linear, mas vai ser o último dos últimos recursos. Se você olhar, eu não vou falar sobre isso, tá? Porque demanda um tempo para falar. Mas se você olhar na IN 75, tem várias medidas de contenção que a gente precisa tomar, que a gente pode tomar para tentar diminuir a nossa tabela nutricional se realmente não tiver espaço. Então dá para abreviar algumas informações, dá para diminuir um pouquinho a letra, tá? Então tem algumas medidas. Se você tentou absolutamente todas essas medidas de compactação e mesmo assim não cabe, mas não cabe porque não tem espaço, não cabe porque tem um desenho gigante, não cabe porque você colocou um monte de texto lá que não tem nada a ver, que não é obrigatório. Não cabe, eu já tirei tudo que podia e mesmo assim não cabe a tabela nutricional. Aí sim você vai poder usar o modelo linear. O modelo linear, inclusive, está previsto na IN 75, separado dos modelos que a gente tem de tabela. Então ele está em outro anexo sozinho e a 429 fala sobre isso, sobre esse momento de usar o linear. Então vai ser o último dos últimos de todos os últimos recursos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre o que eu tô falando. Aline, tem alguém igual a você dando aulas em vigilância sanitária? Renata, não conheço. Em vigilância sanitária, não conheço. Alex, essa é a pergunta que eu mais recebo. Entra live, sai live, DM, comentário. Se você olhar aqui no feed, tem 2 ou 3 publicações onde eu falo as principais legislações, tá? Todas não tem como, todas é tipo assim, entra no Cisleges, entra na Biblioteca de Alimentos, entra no Imetro e se divirta por lá, porque vão ter várias. Mas as principais, assim, que não dá pra deixar de ter, tem post aqui. Inclusive, gente, tem uma ferramenta aqui no Instagram que se chama Guia. Eu fiz um guia com os posts mais importantes que vocês precisam ver. Eu vou deixar no story, porque eu acho que aqui pelo computador talvez eu não consiga mostrar pra vocês o guia. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Porque eu peguei todos os meus principais posts, aqueles que tem que ver mesmo, e reuni ali. Ah, tem aqui, ó, pequenininho, mas vai dar pra ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Guia. Ai, desfocou, né? Guia. Então, se você entrar pelo celular, você também acha. Fica aqui no mesmo lugar, embaixo dos destaques. Eu acho que ele só não fica do ladinho da publicação. Mas se você entrar aqui em guias, eu só fiz um guia, que é justamente comece por aqui.
E no Comece Por Aqui, eu coloquei os principais posts, ó. Então, o que é rotulagem, o que é trabalhar com rotulagem, rotulagem é só para nutricionista, dicas para quem quer começar na rotulagem de alimentos, quanto cobrar por um rótulo, que também essa pergunta parou de aparecer um pouco, mas também era campeã. Aqui, ó. Quais todas as legislações para rotulagem? Então, esse aqui é um vídeo onde eu falo as principais legislações. E se você olhar nos comentários desse vídeo, o pessoal ainda complementou com mais algumas, tá? Então, esse vídeo aqui é o que você precisa assistir. E aí tem mais aqui, ó. Será que tá vigente? Tem mercado para rotulagem? Blá, blá, blá. Tem vários posts aqui que é interessante vocês darem uma olhadinha ali no guia, tá bom? Então, eu já deixei tudo certinho ali pra vocês. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Onde achar essas legislações novas para ir estudando? No site da Anvisa. No site da Anvisa você encontra. Na biblioteca não, tá? Deixa eu ver. Acho que na biblioteca ainda não. Na própria biblioteca de alimentos da Anvisa já tem. Inclusive tá assim, ó. Normativa entrará em vigor após decorrido 24 meses de sua publicação. Então deixa bem claro que não tá em vigor ainda, mas você já acha na biblioteca de alimentos mesmo. Gente, vocês estão perguntando coisas que não tem a ver, né, Lari? Mas não, litros não pode usar a sigla LT. Dá uma olhada na portaria 157 do Inmetro. Bom, e aí o que mais que a gente tem aqui de informação nova na tabela nutricional e que deixa a grande maioria de vocês em pânico? Os açúcares totais e açúcares adicionados. E essa é uma informação, gente, eu sempre falo, leiam a legislação na íntegra, não sai pulando o começo da legislação, vocês deixam muita informação importante de fora, tá? Então, no caso dos açúcares totais e açúcares adicionados, é extremamente importante ler a definição que a própria legislação traz, tá? Então, para começar, que para a legislação de rotulagem, açúcares sempre vão ser os mono e disacarídeos. Mono e disacarídeos. Monossacarídeos e disacarídeos. Para a legislação. Então, sempre aparece um perdido aqui que me ouve falar isso e fala: mas amido é açúcar, mas tudo que é carboidrato é açúcar, mas não sei o que lá é açúcar, mas fulano de tal é açúcar. Não é, tá? Para bioquímica pode ser, para você pode ser, para não sei quem pode ser. Para a legislação, que aqui na rotulagem é o que importa, açúcares são mono e disacarídeos. Ponto. Então, amido é açúcar? Não. Poliol é açúcar? Não. Edulcorante é açúcar, né? Os adoçantes não calóricos são açúcares? Não. Não são. Mono e disacarídeos são açúcares? São. Então, se a gente pegar a própria definição de açúcares totais que tem aqui na RDC 429, tá escrito: açúcares totais são todos os monossacarídeos e disacarídeos presentes no alimento que são digeridos, absorvidos e metabolizados pelo ser humano, excluindo os polióis, tá? Então, aqui na definição ele já exclui os polióis. Beleza? E aí, tem também a definição de açúcares adicionados, inclusive com exemplos, né? Então, açúcares adicionados são todos os monossacarídeos e disacarídeos adicionados, que é a palavra mágica, gente, adicionados durante o processamento do alimento, incluindo as frações de monossacarídeos e disacarídeos oriundos da adição dos ingredientes.
Açúcar de cana, açúcar de beterraba, açúcares de outras fontes, mel, melaço, melado, rapadura. Vocês sempre me perguntam da rapadura. Rapadura é açúcar adicionado. Caldo de cana, extrato de malte, sacarose, glicose, frutose, lactose, dextrose, açúcar invertido, xaropes, maltodestrinas, outros carboidratos hidrolisados e ingredientes com a adição de qualquer um dos ingredientes anteriores, com exceção dos polióis, dos açúcares adicionados consumidos pela fermentação, que é outra pergunta que vocês fazem muito também. Eu coloco açúcar, mas é só para fermentar. Tá bom, se ele é totalmente consumido, não entra em açúcar adicionado. Ou também pelo escurecimento não enzimático, e os açúcares naturalmente presentes nos leites e derivados e dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas inteira, em pedaço, em pó, desidratado, em polpa, em purê, suco integral, suco reconstituído ou suco concentrado. Então, nada disso vai entrar como açúcar adicionado. Aí, outra pergunta que sempre aparece, Aline, mas está escrito que frutose é açúcar adicionado. Por que que a fruta não é açúcar adicionado? Porque, gente, frutose é um ingrediente. Eu posso colocar frutose no meu produto, né? A frutose. Agora, se a frutose entrar porque eu adicionei uma banana no meu produto, ela não vai contar como fração de açúcar adicionado. Se eu adicionar frutose como ingrediente, conta como açúcar adicionado. A mesma coisa a lactose. Se eu coloco leite na minha composição, eu não vou contar essa lactose que veio do leite nos açúcares adicionados. Porém, se eu coloco lactose, que é um ingrediente, no meu produto, aí eu conto como um açúcar adicionado. Então, é preciso entender essas diferenças, é preciso entender essas nuances da legislação. Se eu coloco beterraba em pó no meu produto, eu não vou considerar as frações. Porém, se eu coloco açúcar de beterraba, aí é um açúcar adicionado. Então, tem uma diferença bem grande, a gente precisa entender isso. Qual é a diferença entre açúcares totais e açúcares adicionados? Os açúcares adicionados, eles entram no cálculo de açúcares totais. Então, vamos supor que eu tenho um produto que é leite, açúcar e cacau em pó. O meu produto é feito disso. O que eu vou considerar? Leite, açúcar e cacau em pó, não, vou ficar confusa. Eu tenho leite, açúcar e morango em pó, tá? Então, esse é o meu produto. O que eu vou considerar açúcar adicionado? Somente o açúcar, somente a sacarose. Ele vai entrar como açúcar adicionado. O que eu vou considerar açúcar total? Eu vou considerar a lactose do leite, eu vou considerar a sacarose que eu adicionei e eu vou considerar a frutose do morango. Então, em açúcares totais, eu conto todos eles. Porém, em açúcares adicionados, eu vou contar só o açúcar que eu adicionei, que no caso foi a sacarose. A lactose do leite não entra em açúcares adicionados e a frutose do morango não entra em açúcares adicionados. Porém, e se eu colocasse, ao invés de sacarose mesmo, não, eu vou tentar fugir dos açúcares adicionados, eu vou colocar mel. Então, o meu produto é leite, mel, aveia e banana, tá? Esse é o meu produto. O mel, ele é açúcar adicionado, mas o mel vai ser um dos casos onde eu vou precisar saber a fração de mono e disacarídeo que tem no mel. Porque o mel, ele não é 100% mono e disacarídeo, ele não é um açúcar, ele possui açúcar na sua composição. Então, eu preciso saber essa fração. Então, eu tenho lá leite, mel, aveia e banana. Eu coloquei 100 gramas de mel, tá? Na minha receita. Eu vou considerar 100 gramas de açúcares adicionados? Não. Eu preciso saber qual é a porcentagem que tem de mono e disacarídeo no meu mel. Então, vamos supor que eu tenho 10%, para facilitar a conta, que eu tenho 10% de mono e disacarídeo na composição do meu mel. Então, eu vou considerar 10 gramas de açúcares adicionados. Eu coloquei 100 gramas de mel
Porém, dos açúcares adicionados, eu vou considerar somente 10 gramas, que é o que corresponde aos mono e disacarídeos. Então, nesse caso, eu teria 10 gramas de açúcares adicionados, mas lá nos açúcares totais eu teria que considerar, além desses 10 gramas de açúcares que vieram do mel, também preciso considerar ali a lactose do leite e a frutose da banana, nos totais. Mas nos adicionados entraria só a fração do mel, certo? Entenderam essa diferença? E aí eu declaro os dois na tabela nutricional. Fabi perguntou: qual legislação permite que seja usada outras porções sem ser a porção da RDC 359? Nenhuma. Para definir porção, sempre a RDC 359. Tem nenhuma outra não que permite. Paulinho Pires falou: sou novo aqui. A sua formação é em engenharia de alimentos? Sim, Paulinho, seja muito bem-vindo. Eu sou engenheira de alimentos. Cristiane fez uma pergunta nada a ver com o tema, porém vou responder. Posso falar sobre os benefícios do licopeno no rótulo do suco de tomate? Se você como chama, gente? Se você registrar ele como alimento com alegação funcional, sim. Diferente disso, não. Com a nova legislação, o pescado não vai ser necessário ter informação nutricional? Pedro, isso é o que a gente estava falando lá no começo sobre os alimentos que vão ter declaração voluntária, tá? Pescado é um deles, desde que não tenha nenhum outro ingrediente que agregue valor nutricional a ele, tá? Então, se for só pescado, a declaração é voluntária. Agora, pescado empanado, pescado temperado, que mudou a composição nutricional dele, aí precisa sim, aí não é mais voluntária não, tá? Aline, é possível encontrar erros em rótulos de grandes empresas? Bastante. É que a diferença é que grandes empresas não necessariamente cometem erros porque elas não sabem, às vezes são erros calculados. Mas é só você ver, em novembro do ano passado, a Ambev tomou uma multa de 10 milhões de reais porque não tinha data de validade em um dos produtos. E a Nestlé também tomou uma multa de mais de 10 milhões de reais porque errou na declaração da lista de ingredientes. Então, sim. Como faço para saber a porcentagem dos mono e disacarídeos? Tenho que fazer análise? Não necessariamente, sabe por quê? Eu vi até que a Thay falou que análise, sim, análise é uma saída, mas não necessariamente, sabe por quê? O seu ingrediente vai precisar vir com essa informação também. Então, por exemplo, eu usei aqui o mel para falar das frações. A embalagem de mel vai ter que trazer a informação nutricional também. Então, eles vão precisar dizer a quantidade de açúcares que eles têm. Então, a diferença é que essa informação no mel vai estar como açúcares totais. Porque no mel são açúcares totais, não são açúcares adicionados. Ninguém foi lá e colocou açúcar no mel mesmo, porque nem pode. São açúcares naturais do mel. Porém, a partir do momento que o mel é um ingrediente do seu produto, esses açúcares totais do mel passarão a ser açúcares adicionados no seu ingrediente. Então, você vai ter essa informação, tá? Mesmo porque agora, uma das mudanças também é que ingredientes aditivos e afins comercializados no B2B, que é indústria para indústria ou indústria para serviço de alimentação,
também vão ter a obrigatoriedade de trazer informação nutricional, o que hoje não acontece. Hoje é uma exceção. Agora vai ser obrigatório. Então, eles também, são as mesmas informações. Então, eles também vão precisar declarar açúcares totais e açúcares adicionados. Porém, nós, como profissionais, precisamos prestar atenção para entender quando o açúcar total de um ingrediente meu vai ser açúcar adicionado no meu produto final, que é o caso do mel. Então, lá em outubro de 2022, você vai pegar a embalagem de mel e vai ter lá a tabela nutricional com a quantidade de porção, na embalagem, com a porção do mel, com a coluninha de 100 gramas, com a coluninha de porção, com o VD e com a informação de açúcares totais e açúcares adicionados. Aí, vamos supor aqui para manter no exemplo, lá na coluna de 100 gramas, em açúcares adicionados, não vai ter nada, vai estar zero, porque não tem açúcar adicionado no mel. Porém, no açúcar total, vai ter lá 10 gramas, porque o mel tem 10 gramas de mono e de sacarídeos, hipoteticamente. Então, a hora que você pegar este mel e adicionar no seu produto, esses açúcares totais que foram declarados na embalagem do mel vão passar a ser açúcares adicionados no seu produto, tá? Então, tem que prestar essa atenção. Então, não necessariamente será preciso fazer análise. Você vai ter essas informações. Só observando os mais clandestinos que vejo vendendo por aqui. Pois é, Lid. Nossa, eu tô cansado, tô falando muito. Comentou que açúcar consumido em fermentação não conta, mas como saber qual quantidade de açúcar foi consumido quando é considerado açúcar adicionado? Se você adicionou açúcar no seu produto, ele é açúcar adicionado. Aí, se ele for totalmente consumido, aí você não tem mais açúcar, então não tem mais açúcar adicionado. Agora, como saber quando foi consumido? Você tem que saber, né? É uma informação que você precisa ter sobre o seu produto. Então, aí sim você vai ter que fazer análise, tá? Pra saber se restou ali. Mas, tipo, isso é um cálculo feito, né? Você coloca o tanto de açúcar necessário para que a fermentação aconteça. Então, são informações que a pessoa precisa ter sobre o produto dela de uma forma ou de outra, através de estudos, através de cálculos, através de análises. São informações essenciais, tá? A tabela TACO é indicada para fazer rotulagem nutricional? Sim, é uma fonte confiável. TACO, IBGE, Tucunduva, o SDA, todas essas são. Inclusive, lá no guia, comece por aqui, tem um post sobre isso. Banana caramelizada seria açúcar adicionado no produto, certo? Se você tem só a banana caramelizada, você vai ter açúcares totais, açúcar adicionado para caramelização mais açúcar da banana e açúcar adicionado, esse açúcar que foi adicionado. Se você colocar esta banana caramelizada em um outro produto, tipo em um sorvete, e você vai comercializar sorvete com banana caramelizada, esse açúcar vai contar também. O açúcar da caramelização, não o açúcar da banana. Vai ter que ficar fazendo essa separação toda hora, gente. Tem alguma tabela como a TACO que tem monodisacarídeo? Tem, IBGE. Sobre açúcares foi, gente, não adianta ficar me mandando, tipo, e esse alimento, e esse alimento, e esse alimento. O todo, o geral do açúcar adicionado e açúcar total foi? Podemos seguir? Bom, vocês não mandaram nada, eu vou seguir. Sobre a tabela, gente, então era isso. Sobre o pilar da tabela, é isso. Mudou o padrão, mudaram os tamanhos. Tem bastante informação lá na IN75 sobre isso. O fundo agora vai ser branco, as escritas sempre em preto. Tem até a fonte certinha que a gente vai ter que escrever.
E as novas informações que a gente vai ter são a quantidade de porção por embalagem, a coluna de 100 gramas, os açúcares totais e os açúcares adicionados, que a gente vai precisar prestar bastante atenção, tá? Passando agora, eu não vou entrar, gente, eu tô vendo aqui vocês falando que pode seguir, e a Jess falou, você vai falar sobre isso novamente. Eu não sei se foi uma pergunta ou não, mas se foi uma pergunta, sim, com certeza vou falar sobre isso novamente em algum momento, mesmo porque não é a primeira vez que eu falo sobre isso, deve ser a 10ª já. E se foi uma afirmação, concordo, sim, eu vou falar sobre isso novamente várias vezes ainda, tá? Não, 3L consultoria, a tabela não tem que vir na frente agora, o que tem que vir na frente é rotulagem nutricional frontal. Não vou falar sobre rotulagem nutricional frontal hoje, tá, gente? Só vou falar que ela existe e que as definições dos padrões dela estão lá na IN 75, porque para falar sobre rotulagem nutricional frontal seria uma live só para ela e uma live bem longa pra gente falar tudo, então não vou falar. Quem tá chegando agora, quem tá tendo contato agora com rotulagem, dá uma olhadinha lá na IN 75 sobre rotulagem nutricional frontal. E mais pra frente a gente faz uma live só sobre ela, tá? Então agora eu quero falar sobre as alegações nutricionais. A gente já tem as alegações nutricionais. Opa, quase apagou a luz, hein? Economia! Ah, bem lembrado, Isabel. Isabel mandou aqui, não vai ter mais a informação de quilojoule, verdade. A gente hoje precisa declarar ali no valor energético tanto quilocaloria quanto quilojoule e vai passar a ser necessário só quilocaloria. Verdade, muito bem lembrado. Então, sobre as alegações nutricionais, a gente já tem hoje, né, as informações nutricionais complementares que estão lá na RDC 54. E agora as alegações nutricionais estão aqui e agora, gente, de novo, tá? Nova legislação de rotulagem nutricional que entra em vigor lá em 2022, vocês estão sabendo, né? As alegações nutricionais que vão ser chamadas assim, não mais informação nutricional complementar, estão aqui na IN 75, no anexo 19 e 20, tá? Então, no anexo 19 tem os termos autorizados. Pelo que eu vi aqui, os termos continuam os mesmos, não mudaram, tá? Os termos que a gente pode usar. Então, para falar fonte, a gente pode falar fonte de, com ou contém. Para falar reduzido, posso falar reduzido em, menos, menor teor ou light em. Para falar baixo, posso falar baixo em, pouco, baixo teor de ou leve em. As expressões são as mesmas. Lid falou, Aline, eu estou com um rótulo aqui que já não tem o quilojoule e a porção é de 38 gramas. Tô passada. Pois é, Lid, já faz contato, já faz prospecção desse cliente e já arruma a tabela dele. Não deve ser o único erro do rótulo, inclusive. Então já se joga. Olha lá, sem data de fabricação, mas data de fabricação não precisa, Lid, só a validade. E ainda diz que vale... Ah, tá, não tem a data de fabricação e ainda fala que vale 120 dias. Tá ótimo, 120 dias contados a partir de quando, né? A partir do dia que você comprou, vale 120 dias. Senhor amado. Enfim, no anexo 19 da IN 75 a gente tem as expressões permitidas e no anexo 20 a gente tem, então, os critérios e os atributos que vão poder fazer a alegação nutricional. O que tem de diferente aqui? Tem a famosa lactose, né? Então, a lactose realmente vai passar a ser uma alegação nutricional, o sem lactose, que a gente já vê tanto usado indiscriminadamente por aí. Hoje não é permitido, porém, a partir de outubro de 2022 passa a ser permitida a alegação de sem lactose como alegação nutricional mesmo. Vai ser só o sem lactose, então baixo teor continua sendo só para alimentos para fins especiais. Os alimentos para fins especiais para dietas com restrição de lactose não vão deixar de existir,
tá? A RDC 135 e a RDC 136 vão continuar em vigor, porém, vai ter também o sem lactose como alegação nutricional. O único critério é que na composição tenha no máximo 0,1 grama de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda. E aí a quantidade de galactose também vai precisar ser declarada na tabela de informação nutricional, como acontece para os alimentos para fins especiais. Então a galactose também vai precisar estar lá. É o único critério, tá? Que mudou. E aí tem também o sem adição de gorduras, que hoje a gente não tem essa... Patrícia, não é isso. Não é isso. Então, é justamente dessa live aqui que você precisava, mas na verdade você tá falando de rotulagem nutricional frontal, que é justamente o pilar que eu falei que eu não vou falar nessa live, porque já tá dando 1 hora de live. Pra falar sobre rotulagem nutricional frontal seria mais 1h30, 2 horas de live. Gente, no vídeo de rotulagem tem a semana da nova rotulagem nutricional que eu fiz no ano passado. Todas as aulas estão disponíveis lá. Na aula que eu falei só sobre tabela nutricional tem 3 horas, tá? E na que eu falei só sobre rotulagem nutricional frontal tem mais, sei lá, 2 horas. Então é realmente muito conteúdo para esmiuçar. Então assim, quem quer aprender mais sobre isso, inclusive fica essa dica, entra na próxima turma do vídeo de rotulagem. Tem muito conteúdo sobre isso lá. Inclusive tem lives que eu já fiz para os alunos, tá? Mas você tá meio confusa nas informações, Patrícia. Sim, existe a lupa, é da nova rotulagem nutricional e é para alto em, tá? Não é alimento rico em, é alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado ou alto em sódio. Aí você precisa ir lá ver os critérios que precisa cumprir, quando que vai precisar ter a rotulagem nutricional frontal, enfim, tá? Então, olha lá na RDC 429 e na IN 75 como que ficam esses critérios, tá bom? Em algum momento eu vou fazer uma live de novo, já fiz, né, gente? Mas vou fazer de novo, porque sempre tem gente nova chegando, enfim. Só sobre rotulagem nutricional frontal, mas isso vai ser depois dessas 2 semanas de aquecimento, depois do mini curso. E daí a gente faz uma, tá? Me lembrem que eu faço. Voltando aqui para as alegações nutricionais, uma nova que vai ter que a gente não tem hoje é o sem adição de gorduras totais. Hoje a gente só tem na RDC 54, se eu não me engano, sem adição de açúcares e sem adição de sódio, tá? Não, sem adição de sal. Sem adição de sal, sem adição de açúcares e sem adição de sal. E agora a gente tem também o sem adição de... Ai, gente, perdi tudo aqui onde eu tava. O sem adição de gorduras totais. Tá? Então é uma informação nova, é uma informação que eu acho legal, acho que vale a pena a gente destacar quando a gente não tem gorduras adicionadas, né? Aí precisa seguir aqui o critério do produto, não pode ter uma quantidade de gorduras. Sempre que são alegações sobre gorduras, eles amarram tudo, né? Então, assim, tipo, pra falar sem adição de gorduras totais, não vai poder ter gordura saturada, nem colesterol, nem nada, tem que olhar os critérios aqui certinho. Mas é uma nova alegação também que a gente vai poder fazer, assim como o sem lactose. Então, gente, tem aqui no anexo 20 todas as alegações que a gente vai poder fazer. Se não está aqui, não é uma alegação permitida, tá? Então, qual é uma alegação que não está aqui? Baixo em carboidratos, famoso low carb. Então, vai continuar não existindo low carb na rotulagem, tá, gente? Então, nem com a nova rotulagem nutricional não vai rolar o low carb. Então, desapega disso daí. E uma coisa interessante é que mesmo com a rotulagem nutricional frontal, a gente vai poder fazer alegação nutricional também. Eu só não posso fazer alegações nutricionais
sobre o mesmo nutriente que eu tenho uma rotulagem nutricional frontal. Então, se eu falo alto em açúcar adicionado, eu não vou poder falar... É que vai ser complicado também fazer uma INC de açúcar com alto em açúcar adicionado, né? Deixa eu ver quais são as alegações de açúcares aqui pra ver se alguma cabe. Talvez eu não vou poder falar sem lactose, porque lactose é um açúcar. Então, se eu falo alto em açúcar adicionado, não posso falar sem lactose, não posso falar reduzido em açúcares, porque eu posso ter reduzido 25% de açúcares do meu produto e ele continuar sendo alto em açúcar adicionado. Então, eu não posso fazer uma INC do mesmo nutriente que tem uma rotulagem nutricional frontal. Então, eu não posso falar sem adição de gorduras totais se o meu produto é alto em gordura saturada. Eu não posso falar reduzido em sódio se o meu produto é alto em sódio, tá? E a alegação nutricional também não pode ficar no mesmo... na mesma metade da rotulagem nutricional frontal. Então, a rotulagem nutricional frontal, né, a lupa, sempre vai precisar estar na metade superior do painel principal. E se eu tiver uma rotulagem nutricional frontal, a minha alegação nutricional não vai poder estar na metade superior, ela vai precisar ficar na metade inferior. Mas eu posso ter, por exemplo, um produto que tem uma lupinha lá dizendo alto em gordura saturada, e eu vou e faço uma informação, uma alegação nutricional de sem adição de açúcares. Isso é permitido. Eu posso ter uma lupa de alto em sódio e falar sem adição de gorduras totais. Posso fazer isso. Eu só não posso ter uma lupa de alto em açúcar adicionado e falar reduzido em açúcar. Do mesmo nutriente não posso fazer. De nutrientes diferentes, tá liberada a alegação nutricional mesmo com o uso da rotulagem nutricional frontal, tá? Aline, só para esclarecer, sobre a porção, diz que tenho que arredondar. Por exemplo, se é porção de 38, arredondo para 40. Sempre assim? Eu não cheguei a olhar esse critério certinho. Deixa eu ver. Mas como que você... Não, porque se a porção é definida, não vai ter uma porção definida de 38. Você tá falando porção por embalagem? Mas também não, porque é número inteiro. Trabalho no varejo de produtos para celíacos. Podia destacar sem produtos alergênicos nas embalagens. Facilitaria muito a vida dos consumidores. Mas não pode não. A RDC 26 proíbe falar sobre a ausência de alergênicos. Muito boa pergunta, viu, Márcia? Quando acabar o meu VR, se eu não renovar, ex-aluno ainda vai poder ter acesso ao Hotmart? Claro que não, a renovação é justamente isso. A renovação é justamente renovar o seu acesso a todo o conteúdo do curso, tá? Hotmart, comunidade, suporte, acaba tudo. Acabou o seu ano do VR, você não renovou, acabou tudo. Nessa turma nova que eu vou abrir, gente, no dia 23, vai ter oportunidade para renovação também, tá? Então fica de olho, principalmente quem é da turma 5, que é de junho do ano passado, porque o ano de vocês está vencendo. Acabou o ano do VR, acabou tudo. Acabou tudo. Você vai ficar com o material que você baixou, né? VR fácil, checklist, essas coisas não vão sumir do seu computador. Mas tudo que é de acesso, assim, da comunidade, do Hotmart, já era. Das perguntas que tem aqui, acho que eu já respondi tudo. Gente, eu acho que é isso, então, que eu queria falar. A Márcia falou que... Mas você acabou de entrar, Márcia. Você tem um ano pela frente. Seu nome está, inclusive, aqui na minha parede. Que você é da turma nova. Você já tá triste com o ano que vai acabar lá daqui um ano. Eita, olha isso. Amassando papel.
Gente, então era isso, dar uma visão geral, né, pontuar alguns pontos importantes dessas novas legislações, mas é o que a gente sempre fala, tem que ler a legislação na íntegra ou procurar um curso, né, como o Vida de Rotulagem, que tem conteúdo sobre isso, inclusive sobre isso, sobre discussão da nova rotulagem nutricional. Provavelmente amanhã, no máximo semana que vem, entra o futebol, que foi o evento que a gente fez no domingo passado. Eu, a Fran, a Luísa, a Amanda, eu, o Augusto. Uma mesa redonda, um bate-papo maravilhoso de 4 horas sobre a nova rotulagem nutricional, sobre os impactos que vai ter na indústria, no consumidor, em tudo isso. O futebol vai ficar disponível para os alunos do Vida de Rotulagem, tanto o vídeo quanto o e-book, tá? Então, entre amanhã e segunda deve entrar lá no Hotmart mesmo, tá bom? O preço do curso não é divulgado, 3L Consultoria e outras pessoas que perguntaram, ele só é divulgado quando tem turma aberta. Quando não tem turma aberta não faz sentido. A próxima turma abre no dia 23 e de 17 a 23 de março tem um mini curso de rotulagem, esse é gratuito. Todos podem fazer, é só fazer a inscrição, tá bom? Olha, eu sem voz. Gente, é isso então. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre a nova rotulagem nutricional. E fica combinado que mais pra frente a gente faz uma live só sobre a rotulagem nutricional frontal e aí eu falo especificadamente sobre isso com vocês, tá bom? E também sempre tem caixinha de perguntas aqui nos stories, quinta-feira tem live de perguntas e respostas, vocês podem mandar as dúvidas de vocês. É isso, gente. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.